do mundo. O presidente Bolsonaro soube governar. Agora, nós vemos um presidente que está aí há mais de 1 ano e meio, que não sabe governar e que continua mentindo. Eu disse isso no debate e eu repito, o senhor continua mentindo o tempo todo? Como é que o senhor tem a coragem e o cinismo de ir para a televisão ontem à noite em cadeia nacional para dizer que o presidente Bolsonaro destruiu o Brasil? Para dizer que encontrou esse país em frangalhos? O senhor tem problema mental? Porque é o que eu posso me perguntar. Porque, de fato, você destruiu o Brasil. Você não governa. Você está fazendo o país entrar em dívidas astronômicas. Você recebeu o país em superávit. O país está com dívidas astronômicas. O seu ministro da Economia, ao contrário do Paulo Guedes, não sabe o que fazer. Já pediu para ser expulso do governo. E você ainda mantém este homem. Por quê? Cadê os empregos? Cadê todas as promessas que foram oferecidas? Os prefeitos estão cobrando auxílio e o senhor não dá dinheiro às prefeituras. E você vai à televisão, em cadeia nacional, para mentir, para dizer que Bolsonaro é isso e aquilo. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. O povo brasileiro não é trouxa. Nós não somos trouxa e não somos bobo. Mas vamos lhe dar a resposta agora nas urnas municipais. E vamos lhe dar a resposta de forma democrática em 2026. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente Bolsonaro e que nós juntos possamos lutar, assim como os venezuelanos, pelo fim da mentira na política, pelo fim do socialismo e do comunismo nesta nação. Olá e sejam bem-vindos. O nosso Brasil está enfrentando uma crise como nunca igual. Haja visto que nós estamos vendo todos os dias nas prateleiras do supermercado a gasolina subindo, Lula prometeu picanha e na verdade não está dando nem mesmo abóbora, mas ele foi em rede nacional e resolveu falar algo estarrecedor para nós, né? O povo brasileiro, o povo conservador, apoiador do presidente Bolsonaro, o nosso presidente de coração. Ele cometeu fake news em rede nacional, mas o STF e o TSE... nenhuma palavra, silêncio sepulcral. Prestem atenção que vocês vão ouvir a maior fake news que vocês já ouviram nesse governo inteiro. Vocês vão ficar chocados o que ele teve coragem de dizer em rede nacional. Mas as providências já estão sendo tomadas e já vou trazer tudo para vocês. Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo. Graças a Deus e a confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. Olha isso. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o 2º mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. Peraí, deixamos o Bolsonaro a maior taxa de juros do planeta? É ou não é surreal o que está dizendo este petista? Vale lembrar que estávamos numa pandemia e agora não tem pandemia não, mas a situação está muito pior com Lula. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação. E quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2,7 milhões empregos formais foram criados.
e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioritária. Gente, não sei vocês, mas tem que ter estômago para continuar vendo isso. Mas é importante para vocês verem quanta fake news foram faladas neste vídeo. E reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou. O quê? O Brasil se reencontrou? Mas a verdade não é bem isso, não. Vejam. Existe uma frase que diz o seguinte: se você quer ver quem te controla, veja quem você não pode criticar. Nas eleições, quando eu dizia a respeito da ditadura que estava prestes a acontecer no nosso país, muitos atrelavam isso à fome ou à degradação econômica. Mas nós sabemos que o começo da ditadura se dá pela interferência do judiciário no legislativo, assim como aconteceu recentemente agora na Venezuela. Então, senhores, nós não estamos numa possível ditadura, nós estamos no começo de uma. Quando nós vemos, por exemplo, um deputado que estava aqui nessa casa na legislação passada, ex-deputado federal Daniel Silveira, que teceu críticas duras, nas quais eu discordo, mas está preso por conta de um crime de opinião. E isso foi um mero teste para poder ver o nível de coragem que nós teríamos para poder enfrentar a tirania. Afinal de contas, tanto o artigo 53 da Constituição, quanto também o indulto presidencial que ele recebeu já não valem mais nada. Afinal, o Cesare Battisti, que matou 4 pessoas, o indulto dele vale. O José Dirceu, o indulto também dele vale. Um bandido, um ladrão também vale. Agora, para o Daniel Silveira, não. Né? E muitas pessoas acreditam que essa luta, eu gostaria inclusive aqui de estar levantando outros temas, mas não existe direito subsequente à nossa liberdade. Então, todas as vezes que um supremacista, não vou falar o nome aqui daquele que não pode ser citado, todas as vezes na qual ele fala algo, algum supremacista fala algo, gera uma instabilidade política no nosso país desnecessária. Ministros do STF, vocês não são pagos para poder emitir opinião. A sua opinião é tão relevante para o Brasil quanto a minha sobre astrofísica. Você é pago para poder dar sentenças e julgar. Você não é pago para poder ser um popstar, para poder dar entrevistas e palestras e podcasts e entrevistas online com influenciadores, porque vocês não são os representantes do povo. E todas as vezes que o judiciário ele interfere no legislativo, ele está desvalorizando essa casa, os 513 deputados. Todos nós aqui nesta casa sabemos o quanto nós tivemos fazer isso aqui, para conseguir os votos, para poder convencer os nossos eleitores de que nós iríamos representá-los. Agora, quando um supremacista ultrapassa o poder dele constitucional, quando ele toma os poderes do Congresso para si, derrubando contas, quando ele censura parlamentares, quando ministros do governo querem colocar na justiça deputados que estão falando aqui nessa tribuna. Ou seja, se não tiver alguém para poder mostrar a tirania, os verdadeiros ditadores, isso só vai escalonar. Realmente. E agora? E o TSE? E o STF? E esses ministros que sempre dão 48 horas, 24 horas e querem de qualquer maneira atrapalhar a direita do Brasil, não vão fazer nada diante desse fake news de Luiz Inácio Lula da Silva do PT?
E ai de muitos que estão querendo fazer um certo equilíbrio político, achando que serão poupados no futuro. Não serão poupados, porque a tirania, ela não para, pelo contrário, ela só amplifica. E quando a gente não coloca, não mostra isso para as pessoas, o poder do mal simplesmente só começa a aumentar. Então eu aqui, digamos, com um coração anterior ao meu cristão, eu poderia desejar muitas coisas para Lula e Alexandre de Moraes, por exemplo, mas o meu Deus, Ele me deu um mandamento, Ele me deu algo para eu poder obedecer, que é poder amar os meus inimigos, que é inclusive orar por aqueles que me perseguem. E é exatamente esse recado que eu quero dar aqui para vocês, supremacistas, que a maneira como eu irei lutar contra vocês serão de joelhos, será de fato de joelhos, porque me parece que a força do povo, me parece que a força da verdade não é capaz de alterar a mente de vocês, porque a mente sua está cauterizada. Homens que acreditam que não vão ter um ponto final, homens que não têm mais alma, homens que cometem julgamentos ditatoriais contra pessoas e acreditam que um dia não terão de prestar conta com relação a isso. E aí muitos podem dizer, mas olha, toma cuidado, porque caso contrário irão atrás de você, você será taxado, será rotulado. Muito mais do que o medo de falar, deve ser o medo de não falar a verdade. Verdade. Ora, eu não vim aqui para poder ser um batedor de ponto, eu não vim aqui para poder simplesmente chegar, sabe, e me tornar uma pessoa do establishment. Querem me transformar no quê? Estão cometendo multas atrás de multas contra a minha pessoa, multas que inclusive nem tem previsão legal, simplesmente para poder nos inibir, simplesmente para poder tirar a nossa coragem. Recebi uma multa de 30 mil reais, porque eu compartilhei uma reportagem do Reinaldo de Azevedo, que dizia que o PT desviou 242 bilhões da saúde. O que eu quero trazer aqui para todos nós, senhores? Todas as nossas nações que nós fizemos aqui, quem pensa somente em eleição tem uma visão muito pequena. Nós temos que pensar numa geração, e pode ter certeza que esses homens que estão se sentindo, né, quase que semideuses, que nada os para, eu posso dizer aqui que há algo que eu vou ter um compromisso de orar para que Jesus vá e consiga vir com vocês. Porque se eu não acreditar de que existe uma pessoa que é o reto juiz, que existe um juiz dos juízes, que existe um Senhor do Senhor, eu de fato eu não preciso ser mais cristão. Então aqui eu não preciso levantar uma Bíblia para poder professar aquilo que de fato acredito. Eu só estou mandando um recado para os senhores de que um dia vocês terão de prestar contas, um dia Ele vem para poder redimir, um dia toda língua, todo joelho vai ter que se joelhar perante eles. E isso que eu vou pedir, para que aquele que consegue ir na divisão da alma e do espírito, consiga convencer essas pessoas do que eles estão fazendo com o nosso país. Atento aqui para vocês, que muitas das vezes me perguntam quando sou parado na rua e digo, olha, não tem ninguém para poder parar esses ditadores, não tem ninguém para poder, sabe, parar essas pessoas, porque eles não representam o povo. E eu digo, olha, nós não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Numa maratona a gente vai ter perdas, a gente vai ter batalhas que a gente vai perder, muitas vezes nós vamos desanimar, mas algo eu posso garantir para vocês, o povo brasileiro, ele está vendo com olhos atentos. Realmente, né, Nicolas Ferreira aqui tem toda a razão. Vocês concordam com ele? Eu concordo plenamente. Porque é isso que ele está falando. Tudo tem um ponto final. E essas pessoas uma hora vão responder para o justo, o justíssimo, que é o nosso Deus. E aí? Será que eles acham que não tem ponto final? Lula mentindo desta maneira em rede nacional, acusando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro que tanto fez o bem, judiciário passando por cima do legislativo, é isso que estamos enfrentando no Brasil. Aqueles que defendem a verdade e aqueles que estão militando contra a justiça. Pessoas que dia após dia estão vendo que existe uma casta hoje no Brasil que tem tomado um tom tirânico, que uma hora a conta vai chegar. Então, se você muitas das vezes ficou aí desanimado, né, por conta das eleições perdidas agora, recentemente presidenciais, eu peço para que você continue estendendo a sua bandeira na sua casa, continue confiando em um Brasil verde, amarelo e azul, na qual a gente realmente não vai lutar somente por 4 em 4 anos,
mas vamos conseguir lutar por gerações, porque aquilo que nós fazemos aqui no nosso presente, os filhos dos nossos filhos irão lembrar, ficará na história do nosso Brasil. E realmente, quando eu digo que uma consequência para mim, as pessoas dizem: olha, toma cuidado, você não sabe o que é cadeia. Nossa, toma cuidado porque você não sabe o que é uma opressão. Você toma cuidado porque muitas das vezes pode ser um sonho de garoto que entra na política para poder mudar o Brasil. Se eu não tivesse esse sonho, eu não teria entrado aqui. Verdade. Se eu não tivesse esse sonho, de fato, eu não estaria, sofrendo marcas, perseguições, para poder de fato mostrar algo. Então, quando eu digo que eu estou disposto a sofrer pela liberdade, não é porque eu me preocupo com eleições, horas. Eu já sou uma pessoa eleita. O que eu quero dizer é que nós não podemos subestimar o poder da nossa fala, não podemos subestimar o poder de convencimento da verdade. Então, mesmo que eles tentem rotular, mesmo que eles tenham, de qualquer maneira, tentando, fazer com que as nossas forças, elas fiquem rasas a ponto, de deixarmos pessoas, entre aspas, passivas, eu peço para que os senhores não tenham medo de enfrentar a tirania, não tenham medo de enfrentar os ditadores, porque se eu tenho certeza de alguma coisa, é que nós já estamos no começo de uma, e não importa se eles tenham um presente, nós teremos o futuro. Obrigado, presidente. Realmente, esse foi um dos discursos mais fortes de Nicolas Ferreira. E vocês, o que acharam? Também o que vocês acharam deste absurdo que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, falou em rede nacional? Será que o judiciário não vai fazer nada? Não, né? Ele simplesmente gosta de tomar a parte do legislativo. Mas resolver isso, que seria sim dele o TSE, aonde ele, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, falou algo que não é verdadeiro. Ah, mas se fosse da direita, já estava dando 48, 24 horas. E olhe lá se não estava a Polícia Federal batendo na porta. Mas, como é de esquerda, tudo pode.